O que você absorveu do conteúdo dele? Cara, o Galloway, ele me provocou bastante. Primeiro que ele fez um negócio incrível, né? Ele primeiro disse que os erros que ele cometeu, principalmente em relação à Tesla. Então ele trouxe a plateia pro lado dele. Então o cara que já começou a dizer, eu errei. Se conecta pela vulnerabilidade, ele é esperto. Exatamente, esperto pra caramba. E a comunicação dele é perfeita, né? De um cara prático. E aí ele disse, o que me impressionou de tudo que ele disse, assim, ele chama de, ele sacaneia o Zuckerberg pra caramba, né, Falkenberg, Zuckerverso, ele sacaneia o metaverso do Zuckerberg, ele não acredita no modelo, ele não acredita na forma que está sendo desenvolvido o metaverso, porque para ele é como se estivesse levando a gente aqui, que a gente está no conforto aqui, gravando, mas está no conforto. No presencial? No presencial. É como se a gente tivesse que ser tirado daqui e ir lá para o lado de fora para conseguir sobreviver. É como se fosse um mundo à parte, e de fato é. Você tem que fazer um login, você tem que entrar num ambiente virtual, você tem que ter um avatar lá. E ele acredita que isso vai ser muito difícil. Apesar do que os jovens já fazem isso em games, mas ele acredita que a vida real, ela não funciona. Então, o que me impressionou, isso não pode funcionar da forma que está sendo montado. Por outro lado, ele diz assim, imagina o seguinte, imagina uma rede, que seria o Web3, e que todos esses universos estejam um login único nessa rede. Isso sim é possível. Mas ele falou uma coisa mais importante ainda, que a gente já vive no metaverso. E outra coisa, me empresta aquele negócio branco ali em cima. Joga aqui, por favor. Ele disse que isso aqui é a ferramenta mais poderosa, além disso, que existe. Isso aqui é o metaverso. Para você que está só nos ouvindo no conteúdo de áudio, o João Kepler está mostrando, porque a gente aqui exibe no YouTube e também no conteúdo de áudio. Desculpa. O João apontou para o telefone dele, para um smartphone, e para um fone. AirPod. Um AirPodzinho. O AirPod, especificamente o AirPod. O AirPodzinho. Então, nada mais é do que você estar conectado por áudio ao seu smartphone por meio de um AirPod. Por quê? Por quê? Porque ele mostrou vários números de crescimento de podcast, de áudio, e mostrou também as vendas do AirPods são muito maiores. Ele diz o campeão não é a Meta ou o Facebook, o campeão é a Apple. A Apple já fornece o metaverso para você. Você já vive nesse mundo virtual, digital, já há bastante tempo e o crescimento da Apple é absurdo em relação ao AirPods, principalmente. Então, o que ele diz? Ele diz que quando você se conecta por áudio com as pessoas, você profundamente está enraizado, sabe? Ele cria uma conexão incrível na comunicação e na voz das pessoas. Então, ele diz assim, cara, você encontra alguém na rua, você não sabe de onde conhece, mas pela voz porque entra no seu cérebro de um jeito incrível. Então ele começa a narrar esse mundo e para ele isso é um metaverso e ele não acredita no próximo metaverso da forma que está sendo colocada pelo Zuckerberg. Ele sabe sim, então o que o Scott Galloway está falando, eu acredito um pouco, e aí vem a minha opinião pessoal. Eu acho que essa transição ela vai acontecer, mas a tecnologia é outra. As ferramentas são outras e não são essas que estão hoje disponíveis. Então, vai existir uma transição e nessa transição a Apple é a campeã da transição e ela vai nos levar ao metaverso de uma maneira diferente daquela que está sendo colocada, como se amanhã você desligasse, ou seja, eu recebo várias startups hoje me apresentando condado da Faria Lima para você entrar ali para comprar um terreno, para não sei o quê. Tá bom, não é porque eu sou mais velho que eu não vou acreditar naquilo, mas assim, por que você vai parar para fazer aquilo? Ah, João, porque isso vira um jogo. Beleza, mas tem tantos outros jogos, talvez esse jogo tem que ser muito interessante para eu entrar nele. Só que o que se está se falando é que isso vai virar um business. Mas para virar um business, eu acredito num business de utilidade, que aí entra os NFT Utility. Utility Token. Utility Token, que entra os tokens de utilidade, que é um paralelo também ao que o Scott Galloway fala, e é um paralelo ao metaverso falado em verso e prosa pela Meta. Então ele quis ser pioneiro, ele lançou uma versão, né, de avatar, de conversas, mas que tem uma porrada de coisa para acontecer, de aprendizado, de estruturação, inclusive tecnológica, para a gente chegar nesse ponto que vai chegar. Então, o que é que a gente tem que falar? A gente tem que falar
que o blockchain, a gente tem que falar de NFT e a gente tem que falar de token. Isso acontece antes, nesta ferramenta. Nesta ferramenta que é o smartphone. Nestas ferramentas. Smartphone. Você falou algo relacionado ao AirPod. A gente está aqui, esse produto Desobediência Produtiva, para você que nos acompanha há mais de 2 anos, ele começou só como um conteúdo de áudio. Porque hoje, a principal maneira de eu, Ivan Moré, aprender é por meio de áudio. Então eu vou fazer um exercício, eu estou sempre com o AirPod. Eu vou fazer uma reunião e a gente tem várias reuniões ao longo do dia. No mundo que te permite você ter uma liberdade geográfica. Então, o AirPod, hoje, João, ele tem o mesmo nível de importância do meu smartphone e do meu relógio. Até mais que o meu relógio. Eu tenho 2 AirPods. Então, eu ando com o meu bolso aqui, porque acaba a bateria e você já coloca outro no ouvido. Exatamente. Isso é impressionante. Então, a gente já vive nesse mundo conectado em áudio, em vídeo, em que as reuniões acontecem a todo momento. É super interessante esse ponto. Agora, eu queria... A gente começa a falar de metaverso. Meta é a empresa, o metaverso é o ambiente. E aí nós temos todo o entendimento de blockchain, de NFT, o que para muita gente que nos acompanha aqui nos Obediência Produtiva e que para a sociedade como um todo é muito complexo de ser entendido. E eu trouxe o João Kepler aqui justamente pela facilidade da gente tentar resumir de uma maneira um pouco mais simplificada para você de que forma isso opera. Eu queria agora a sua impressão, João, sobre de fato o metaverso. O que falaram de metaverso lá? E se de fato ele já está presente na vida das pessoas e como isso se dá? Eu queria, antes, se você me permitir, Ivan, Claro. antes disso, eu queria trazer um pouco a utilidade do NFT e a utilidade do blockchain na vida das empresas. Antes da gente chegar no metaverso. Eu acho que faz total sentido. Porque aí fica mais fácil o entendimento. Claro. Então imagina o seguinte, imagina você tem uma empresa comum que pode ser um varejo, uma loja que vende coisas, pode ser uma empresa de serviço, pode ser o que você tiver, né? E imagina, por exemplo, você tem uma escola. Né? Então a escola, ela tem negócios, ela tem alunos, ela tem matrícula, ela tem vários serviços que você faz e que esse serviço muitas vezes usa um sistema para controlar isso. Só que imagina que se você tiver um sistema que ele te gera uma espécie de corrente, ele te gera um histórico, sem precisar você gravar aquilo, depois passa para outro arquivo, depois passa para outro arquivo, depois passa para outro arquivo, isso em termos de sistema. O blockchain, ele permite, através de códigos, ele permite você ir fazendo várias vezes e ele deixando o histórico disso. Então você não precisa mais gravar aquela informação em algum lugar, no disco rígido. Ele já fica nas nuvens, já fica nesse chamado corrente, blockchain, né? Já fica nesses blocos e fica lá armazenado. Então, por exemplo, eu vim aqui, entrei aqui na portaria. Então, foi registrado um código, eu entrei na portaria. Amanhã, aí eu vim sair, esse mesmo código registrou minha saída. Então, esses códigos, eles vão alterando, eles vão modificando e fica o registro para sempre. Hoje, no BNDES, por exemplo... Ou seja, só fazer um corte rapidinho. Se acontecer qualquer coisa, alguém bateu o carro, foi o João Kepler que estava. Assim, não, eu consigo comprovar que o João Kepler não estava. Isso é imutável. O João Kepler estava no podcast do Ivan Moré, do horário tal até o horário tal. Por quê? Porque está registrado no blockchain. Não precisa nem provar na polícia. E não precisa entrar no sistema no sistema do Ivan Moré, da portaria. Já está no blockchain, está lá registrado. Por exemplo, hoje você entra no BNDES, no site do BNDES, é bacana demais você fazer. Você entra no site do BNDES, cara, tem lá um serviço que foi contratado de uma empresa. O serviço que foi contratado, ela já era em blockchain, aquela nota fiscal. Então, ela recebeu R$1.000. O que ela fez, para quem ela pagou com os R$1.000 que ela recebeu, está em blockchain. Então você consegue ver a distribuição do recurso que foi pago a um CNPJ. Para quem foi? Para onde foi pago? Como foi distribuído esse dinheiro? Tudo isso de forma transparente. Então o blockchain dá essa transparência. O blockchain ele é muito rápido e ele dá essa transparência sem precisar até estar armazenando e eu entrar no teu metaverso, no teu mundo, no outro mundo, no outro mundo, no outro mundo. É um mundo único. Perfeito. E esse mundo único está todo registrado e vai registrando em cadeia todas as operações e a sua vida passa a ser mais transparente e as empresas também. É claro que isso requer um controle também do que é público, do que não é público e tal. E tem algumas coisas que podem ser, tem algumas que podem ser. Então vão ter empresas que vão querer usar, tem empresas que não vão poder usar. Né? Então até aí, esse é o primeiro passo. Agora, o NFT, ele é um registro desse único.
É um desses registros único. Nessa corrente do blockchain. Nessa corrente é um registro único. Ou seja, ele tem ali aquela coisa que é só sua. Então eu faço o NFT disso aqui. Desse relógio, ele é único, ele é único e eu posso vender esse relógio como produto, mas imagina que eu posso vender não só esse relógio, como qualquer coisa, como um produto único. E você tem um produto digital único, que ele pode ser vendido para outras pessoas. Então a posse daquele produto digital vai ser passando de pessoas para pessoas no mesmo código. Perfeito. Hoje, para a gente dar um exemplo, você usou o relógio. Existe um programa que você eventualmente está acompanhando aqui dos Obediência Esportiva, você já tenha assistido na vida, que é aquele Trato Feito. Uhum. Então o cara chega lá às vezes com uma guitarra e fala, pô, essa aqui é a guitarra do Paul McCartney. Eu quero vender essa guitarra. Quanto vale essa guitarra? O cara, mas espera aí, será que essa guitarra é original ou não? Eu tenho aqui um certificado de autenticação. Né? Até o próprio certificado é questionável. Exato. Agora, o blockchain, não. Se existisse, ele não é questionável. Se aquela guitarra estiver registrada como blockchain único, não. E aí você tem a garantia você pode consultar de que aquilo... o que você quiser. Você pode consultar o que você quiser. Então, para você entender, o blockchain nada mais é do que esse registro que não tem como você quebrar. Existe uma corrente matemática tão forte, intrínseca, que está associada à originalidade desse ato, desse produto ou desse serviço prestado, que isso é imutável. Então isso na verdade é um cartório mundial, né, João? É um cartório mundial e esse é o grande problema, né? Porque começa a criar, o corporativismo começa a não querer que isso cresça, né? Porque isso facilita muito a vida das pessoas. Muito, centraliza e tira o poder de muita gente, né? E o NFT, a gente estava falando. Então, o NFT. Eu vou dar um exemplo do NFT que a gente fez na prática. Não sei se você lembra, lá no Joel... o Joel tem um mastermind, o Joel tem um programa de membership, onde você paga anual e você participa do programa. Nós participamos desse programa, nós dois, inclusive. E aí o Joel pegou cada aluno, cada matrícula ou cada pessoa e criou um NFT exclusivo para o Ivan Moré e para o João Kepler. Eu peguei e perguntei para ele, eu posso vender a minha cadeira, o João Kepler, o meu NFT, que é representado, ele no caso é a foto dele, são diferentes as fotos, os modelos. Ele disse, você me dá mais uma cadeira, eu vendi a minha? Ele disse, dou. E aí eu botei na OpenSea, que é uma ferramenta, é um marketplace, é um site de venda de NFTs. Perfeito. Coloquei o meu NFT para vender nesse site por 6 Ethereums, que mais ou menos 100 mil reais. E aí ele duvidou, você não vai conseguir vender. Quanto custa a anuidade do Joel? Custa 100 mil reais. E eu peguei e vendi pelos 100 mil reais a minha cadeira. E vendi efetivamente e o cara pagou os 6 NFT. Alguém que quis comprar. A única condição é, quando você comprar, eu quero que você venha aqui se apresentar quem você é. Porque se é um clube fechado, sim, você precisa ser aceito no clube, né? Claro, e você precisa mostrar que você é de verdade aqui, pelo Exatamente. menos, para balizar a sua operação. Né? Tem muita gente escondida por trás de criptomoeda, né? No caso desse rapaz, ele teve que se apresentar. Então, o que eu queria te dizer com isso é o seguinte, imagina que a anuidade deste programa do Joel virou um NFT, e esse NFT pode ser vendido, que hoje custa 100 mil, mas amanhã pode custar 130, 120, porque a raridade é que faz o valor subir. Quando o Neymar comprou aquele macaco, sim, aquele macaco representa... Bored Ape, né? Bored Ape. Representa um clube fechado de celebridades. Por isso ele tem um valor tão alto. E quando a gente fala sobre tempo de duração, por exemplo, me gerou essa dúvida agora. A anuidade no Joel custa 100 mil, como a gente exemplificou aqui. Então, o seu NFT tem prazo de validade de um ano. Tem prazo de validade de um ano. O que vai acontecer quando ele vai continuar com o NFT, só que ele vai perder a utilidade? É por isso que chama de NFT Utilities. Ele tem uma utilidade, que é ter acesso por um ano. Acabou a utilidade em um ano, ele vai continuar com o NFT, mas ele não vai ter a utilidade, ou seja, ele vai perder o valor de utilidade. Mas ele continua o NFT único, que é meu. E de repente esse clube se transforma no clube de maiores influenciadores do mundo, eu tenho uma chancela de que eu tive presente durante um ano por meio dessa NFT. E ele vai ter algum valor até de colecionável, até de coleção, porque ele terminou virando uma fotinha, um negócio colecionável. Então, por isso a diferença do colecionável para utilidade.
né? Entendi. E esse NFT ele tem essa capacidade. Então, se você tem qualquer coisa, qualquer empresa, qualquer negócio, você pode tokenizar, você pode fazer o NFT, mas também você pode tokenizar. E a tokenização, ela é um pouco diferente desse processo. Ela tem similaridades, mas ela é diferente. Então, vamos lá. A tokenização também usa blockchain, a tokenização, só que elas usam redes, que são redes que são moedas, são tokens, né? Então, no mundo existe a rede do Bitcoin, que é uma moeda mais tradicional, o Bitcoin. Sim. O tradicional já virou, o Bitcoin já virou tradicional porque é mais conhecido. Ethereum, Binance, BNB, né? Então, para você criar um token, você tem que agregar uma rede dessa. Essas redes, elas transacionam. Sim. É como se fosse uma web paralela. Só que elas já transacionam, elas têm um valor percebido de moeda. Então, você pode, por exemplo, como é que você tem que criar um valor desse? Você tem que criar um lastro, uma paridade. Então, vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que você faça um investimento comigo de R$1 milhão nessa água. Você tem direito a essa água e nós temos um contrato de compra e venda. Isso é um lastro de R$1 milhão. O que é que eu faço? Eu pego esse lastro e digo assim, eu vou emitir 1 milhão de tokens. Cada R$1 é um token. Esse token custa... Mora é token. Só que tem essa água aqui como lastro. Então, isso está no white paper do projeto, isso está como é que chama? Regulamento. Que está dizendo que o token vale R$1, porque isso aqui vale R$1 milhão, então 1.000 tokens emitidos. Vale isso? Vale isso. Então é que você pega um terreno seu e quebra em lotes. Fatia, quebra em lotes. E cada lote desse é uma moeda. E essa moeda pode ser vendida, pode ser comprada. Então, esse lote hoje custa R$1 milhão, mas ele pode custar 2 milhões de reais. Vai depender da compra e venda. E aí entra o mercado. E aí entra o fator de oscilação, de volatilidade, um monte de coisas, amparada, inclusive, na rede mãe da moeda que você escolheu lançar o seu token. O Ethereum. É isso que funciona a criação de uma moeda, né? Hoje, inclusive, a Bossa hoje estuda montar a moeda dela. Interessante. A moeda de investimento dela. Né? Porque você pode ter milhões no mundo todo de pessoas querendo comprar o Bossa Token e para investir em startup através do Bossa Token. Qual é o lastro? A própria startup. Né? Então isso é um projeto nosso. É uma funcionalidade. É uma funcionalidade que nós estamos trabalhando nela eu estou dando spoiler aqui, para a gente poder deixar isso à disposição de quem tem token. Por exemplo, se eu tenho Bitcoin, eu posso trocar meu Bitcoin pela Bossa Token. Perfeito. Entendeu? Se eu posso fazer esse exchange de moedas e comprar esse Bossa Token. Assim como eu posso vender um NFT. Só que o NFT é único. Não é uma moeda. O NFT se compra com moeda. O Bossa Token, ou um token, não. O token é a própria moeda. Ele é a própria moeda. E eu posso chegar aqui e dizer assim, para eu sentar aqui eu tenho que te pagar 1.000 tokens da Bossa. Eu te dou 1.000 tokens, te transfiro 1.000 tokens da Bossa e senta aqui. Sim. E é uma moeda, tem valor percebido.